Tá tudo certo? Então bora lá então, começar então o nosso podcast hoje, do The Beat Play Podcast, hoje do Bem Brasil. Hoje quem a gente está trazendo, Giba? Então nós estamos trazendo aí José Vicente Silva, mais conhecido como Johnny Opção Musical. De São Paulo, sou eu. Tudo bom, Johnny? Tudo beleza? Tudo beleza, tudo sob controle, tudo certinho. Meteu um mister, hein? Sou eu. Sou eu, hein? Mister mesmo? O Miss que vem me imita eu. É mesmo? É mesmo, Johnny? Ô, Então, Johnny. brincadeira. Então fala um pouco aí da história sua aí, como começou essa parada dos bailes. Puxa, essa parada dos bailes, assim, eu te falei, é muito antiga, viu? Eu sou novinho ainda, eu tô com 50 e pouco, né? Pra nós aqui, mas 7.2. Inteiro. E inteirinha. E a gente começou em 1969. 69. Ô, louco, hein? E a gente começou com umas brincadeiras, né? Brincadeirinhas de fazer aqueles bailes em garagem, casa de família, entendeu? E aí foi pegando uma proporção que a gente falou, pô, tá pequeno aqui, vamos começar a arrumar algum salãozinho. Aí começamos a arrumar esses salãozinhos pequenos de garaginha, salões, entendeu? E foi onde apareceu pra gente aqui o salão aqui na Igreja São Luís Gonzaga, do lado que era a antiga creche. Antiga creche. É. Aí fomos a falar com o padre, tinha uma senhora que acompanhava o padre lá, que dava assistência para ele. Nós convencemos ela e ela deixou a gente começar a fazer umas festas lá. Então a gente fazia lá uma portaria legalzinha, né? Dividia um pouco para a igreja, um pouco para a gente e ajudava a comunidade da igreja, né? E o nome da equipe? O nome da equipe começou assim numa brincadeira, porque nós era tudo assim, mão de vaca, né? Tudo miseráveis, né, meu? Então, era miseráveis e mendigos. Mas Ô, não não é mão de vaca ainda. Não, agora não, agora eu sou mão aberta. Osmar toma todo o meu dinheiro, Osmar, toma todo o meu dinheiro. É, Osmar? Aí começou essa brincadeira aí, né, a gente colocou o nome de miseráveis, era miseráveis e mendigos. Miseráveis e louco. mendigos. Aí cortamos pelas dos nomes e ficou Mimens, seria miseráveis e mendigos, ficou Mimens. Mimês. É. Mimês da Black Music. Isso. Caramba. Que era formado por era o Johnny, Radão, Pardal e Neno. E da onde saiu Johnny Opção Musical? O Johnny foi o seguinte, o Johnny é uma história longa, porque na época, quando a gente começou a fazer os bailes, usava o Mimens. Depois o pessoal cansou, tal, cada um foi para um lado, e eu falei, vou seguir minha carreirinha aí, né? E eu era um cara, seguinte, muito vaidoso, eu usava aquela barba do Johnny Rivers, cavanhaque, que eu gostava muito de curtir as músicas do Johnny Rivers. Uhum. O samba rock, as músicas lentas. Sim. E aí os caras falaram, pô, esse cavanhaque aqui parece o Johnny Rivers, né, meu? Aí começaram a me chamar de Johnny daqui, Johnny de lá, e no fim, o negócio pegou. Quando você acha ruim, né, aí que pega, né? Que coisa, Aí né? pegou. Que coisa, né, Johnny. Marcelo? É louco, né, a história. E como que foi, assim, a sua ida, assim, o incentivo de você querer fazer baile? Você escutava no rádio, ou não tinha as músicas no rádio? Não tinha no como rádio, não tinha. que era essa parada? A gente já curtia, assim, umas músicas, né? Umas musiquinhas bem suaves, dos discos que a gente tinha, né? E aí, nesse embalo de começar a fazer as festas, a gente foi pegando um gosto. E cada vez mais, né? Aí saiu uma procura de salões, entendeu? Que aqui em Pirituba tinha muitos salões. Tinha a Pianofatura Paulista, tinha o GDR Piquiri, os 11 Garotos do Piquiri. 11 garotos. Tinha o Arsenal, o 7 de Setembro da Freguesia. Tinha ali em Pirituba, ali, o Elite. Isso em meados dos anos 70. 70. E aí dei aquele pulo, né? Começando a fazer baile nesses salões aí. Começou a vir aquela caravana atrás, né? Onde falava que tinha baile do Johnny, todo mundo ia. A gente fazia um fraizinho assim, um frai não, naquela época era circular. Circular, é. Hoje é o frai, hoje a turma já mudou, né? Era um circular, dobradinho e tal. A gente fazia na Lapa, lá no São Roberto, né? Na Lapa de Baixo. E a gente ia para aí fazer divulgação. A gente ia, olha como é que eram as coisas. A gente ia nas igrejas, nas missas, velório. O dia dos mortos, a gente ia na porta do cemitério fazer divulgação do baile. Caramba. Ô, louco. É um negócio, sabe? Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não fazeria isso aí, não. Mas aí, a sua primeira festa foi em que ano? Você lembra? A primeira festa show foi em 1975, trouxemos Timaya. Ô, louco. Ô, Timaya tava Sebastião Rodrigues Maia. Sebastião Rodrigues Maia, vulgo Timaya. Timaya tava com uma música estourada aí, aquela lá, Gostava Tanto de Você, uma febre. Aí tinha uma outra equipe de baile aqui na Vilas Artes, que os caras são muito meus amigos, inclusive o César, então os dois parceiros de lá que já se foram. Juntamos nós dois, vamos conversar, vamos tentar trazer Timaya, vamos. Aí trouxemos Timaya. Aí o Timaya naquela época não gostava de andar de avião, nem de... Só vinha de carro. Aí o Timaya veio, ficou no hotel aqui, no Hotel Rojas, na São João, e fizemos Timaya no Banco do Brasil. Foi uma loucura, foi uma loucura.
Eu tenho as fotos que a gente fez com ele, fomos buscar ele no hotel, tudo. E no decorrer dessas festas aí, nós fizemos muitas atraçõezinhas assim. Mas a gente falando aí, que essa sua primeira festa mesmo que foi um sucesso com o Tim Maia. E como que era o Tim Maia? Era complicado de conversar, não era? Deu problema nos seus bailes? Como é que foi? Não, Conta um pouquinho da história. O problema que deu foi quando a gente foi buscar ele no hotel. Aí nós estávamos com o carro de um amigo. Aí veio rolou uma charuleta assim de maconha dentro do carro. E naquela época, o cara que fumava maconha era perseguido pela polícia como se fosse um bandido. Se pegasse o cheiro ou cheirasse a tua mão, era cana. O Tim Maia veio fumando a maconha dentro do carro lá e sorrindo para nós. E nós, preocupados, para lá ver se a polícia não estava vendo. Aquele cheiro, a polícia vem atrás. E graças a Deus chegamos aí no Banco do Brasil, tudo certinho. Aí não teve problema nenhum. Fez o show. E depois dessas passagens aí depois pintou a Chic Show, né? Que o Luizão falou pra mim depois que o Luizão veio me conhecer na praia, no banho da Doroteia. Esse que cruzou o braço, os caras falaram assim pro Luizão, aquele lá que é o Johnny. O Luizão ficava olhando pra mim assim, ó. Entendeu? Maior respeito, sabe? Maior respeito. Ô, Johnny, então, desculpa, como surgiu o Diamante? Você tem no Diamante da Lapa, você tinha alguma ligação com o Luizão? Tinha. O Diamante da Lapa foi o seguinte, eu vou explicar a história direitinho dela, como é que foi. A gente estava sempre na Lapa fazendo divulgação ali, né? A gente tinha nosso ponto ali na Lapa, que era na Lapa de cima, na 12 de outubro. E nós ficamos sabendo que inaugurou um salão na Lapa de baixo. Aí fomos lá para ver. E era um forró. E o ponto era bonito pra caramba. Quem estava prontinho para inaugurar o salão lá era a Zimba. A Zimbábue. O Williams emprestou o som pro dono da casa. Aí nós descobrimos que a Zimba tinha aquela bronca, né? Zimba, Black Mad, era uma concorrência. Tinha! Hoje não tem mais, hoje não tem mais. Não, hoje não tem mais, não. Hoje não tem mais? Eu tinha uma amizade com o Luizão. Eu falei, ô Luizão, os caras vão pegar um salão aqui na Lapa aqui, meu, e aí? O Clube da Cidade aí, pertinho de vocês, e aí? Onde que é, Dino? Foi aqui na Lapa de baixo. Aí o Luizão foi lá e falou com o Chico. O Chico era o dono do ponto. O Luizão fez uma proposta pro Chico, falou, manda esse cara tirar o som daí que eu vou pôr o som da Chic Show aqui. Pô, o cara cresceu o olho, né, meu? Com a bagagem, né? Pô, nós temos esses bailes do Palmeiras. Tava Sim. na fase ainda. Aí mandou a Zimba tirar o som. Aí a Chic Show entrou com o som. Aí o Luizão me chamou e falou, Johnny, como você tá aqui na Lapa, eu não quero misturar Chic Show com a do Clube da Cidade. Sim. Que é muito próximo, então um dos dois não vai vingar. Então, entra você com o seu nome. Aí eu dei uma paradinha lá com o Banco do Brasil lá em cima, que era nostalgia. Falei, puta, como é que eu vou fazer agora, né? Aí começamos a fazer o baile da molecada. Começamos com 15 pessoas. 15 pessoas? Diamante Lapa? Diamante Lapa. Puta de um gigante. E começamos com 15 pessoas, aí a gente saía para divulgar, ia nas escolas aí, ponto de ônibus, trem. Já não ia mais pro velório? Não, já não ia mais pra... Já mudamos, já ficamos mais chique, né? Mais chique. E aí o seguinte, aí começamos a trazer a galera e... Olha, foi um sucesso. 3 mil pessoas todo domingo lá. Todo domingo, 3 mil pessoas. Contadinho, entendeu? Então, ali foi... E nesses bailes seus aí que vocês faziam, era o quê? Mais mecânico ou vocês levavam atrações também, era shows? Mecânico, mas fazia bastante atração. Bastante show. Nós trouxemos lá, quando o tio Shorts veio pro Brasil... Eu lembro. Passou lá. Nós trouxemos arte popular. Racionais, estava sempre com a gente lá, Racionais. Sampa Crio, Arte Popular, Boca Nervosa, Royce do Cavaco, Eliana de Lima. E esses grupos de rap aí, eu não me lembro como se fosse hoje. Quando o RZO fez o primeiro CD deles, do trem. Do trem. Me levou lá na porta do Diamante. Ô, Johnny, toca pra gente aí. Aí eu dei pro Quitão, o Quitão falou, pô, esses caras não tá com nada, Johnny, que muito ruim. Demorou 3 meses, os caras estavam sucesso estourado aí, a música do trem. E a Chic Show pegou os caras e começou a jogar os caras no Clube da Cidade, Sunset, os bailes todos que a Chic Show fazia de domingo. Ô Johnny, o pessoal fala muito do Banco do Brasil. Tá muito na mente do pessoal que curtiu o Johnny. O que é o Banco do Brasil para você? O Banco do Brasil foi tudo onde começou, né? Para mim foi um marco, foi uma história bacana que a gente construiu. E assim, sabe, a gente reunia lá os meus irmãos, o grande Osmar que está aqui do meu lado, que ajudou a gente muito. E a gente fazia os bailinhos nossos ali, o baile começou a andar de uma tal maneira e ficou marcado de uma tal maneira que, entendeu? Era um salão que cabia 600 pessoas, fazia o baile lá de sábado. Eu comecei a fazer baile uma vez por mês.
Depois começou a ficar muito longe, comecei a fazer 2 bailes por mês. Seria um no meio do mês e um no final. Era uma fila de gente, uma fila de homem para um lado e fila de mulher para o outro. E no salão era assim, lotava tanto que para as pessoas que estavam lá fora querer entrar depois, tinha que esperar se alguém que talvez estivesse passando mal do baile para poder entrar, que não tinha como, não cabia mais. Corria água nas paredes. Caramba, que coisa, hein? Louco. E deixa eu fazer uma pergunta. Como você é dos bailes dos anos 70, começou a fazer, como que era a... Porque o baile era um baile black, certo? Baile black. E como que chegava aí os brancos no baile? Como que era? Porque a gente sabe que hoje tem muita gente branca que tá o black music na veia. E como era naquela época? Não, no começo você contava 2, 3 negros, assim, brancos, nos nossos bailes. Que tinha uma não era um preconceito. Os caras tinham medo. Porque a negrada é o seguinte, a negrada não era mole, entendeu? Então, eles iam muito pouco, mas depois começou pegar legal, aí os brancos começaram a fazer cabelo black, né? O Osmar tinha o cabelo liso. Na realidade, era o cabelo, era o risquinho, né? Não, era o black mesmo, black. E tinha um risquinho também, né? Tinha uns risquinhos. Tinha uns que cortavam o cabelo bem baixinho, fazia o risquinho, e você dormia, o cabelo ficava um pouquinho grande, você dormia com a minha na cabeça, o cabelo ficava tudo cheio de ondinha, ficava mais barato, sabe? E... Os brancos começaram a chegar. Começou a chegar. Que depois abriu aquele leque e começou a vir. Inclusive, tem uma história que na minha equipe era eu escuro, né? O Radão escuro e o Neno escuro. O Pardal era o único branco que tinha na equipe. E o Pardal, sabe o que ele é? O Pardal era o nosso carro-chefe. Porque naquela época, os donos dos salões não alugavam salão para negrada. Tinha um preconceito que eles falavam que a negrada acabava com tudo, quebrava, zoava tudo, então eles não alugavam. Então nós mandávamos o Pardal ir, ele era branco, aí o Pardal chegava lá, alugava o salão. Que preconceito, né? Que preconceito, né? Mas você sabe que até hoje ainda tem um pouco ainda, até hoje ainda tem um pouco. Eles, quando falam que é baile de preto, os caras ficam tudo naquela, sabe? E acho que a negrada vai estragar o salão, e não é. E hoje em dia os salões estão tudo sendo mantidos pro baile da raça. É verdade. Entendeu? Verdade mesmo, é um baita de um preconceito, né, Marcelo? Ainda tem, né? Isso não acabou ainda, né? Não acabou. E a gente põe o Pardal, né? O Pardal ia lá para alugar o salão. Passava a batida. Aí passava a batida. Chegava no dia do baile, aquele monte de gente, o dono falava assim, mas essa negrada aí? Não, é que a gente convidou, tem bastante gente negro, que a família é tudo assim. Aí começou a ficar aquela mistura. E depois a gente foi perdendo o preconceito, né? E começamos a fazer a divulgação do Fly, nós dava para todo mundo. No começo a gente ficava escolhendo na rua, né? Só as pessoas mais escurinho, que vinha vindo assim, a gente dava o Fly. Depois começamos a liberar para os branquinhos também. Aí foi legal pra caramba. Aí começou a ficar aquela miscigenação. E como que era a parada, que era os anos 70, indo para os 80, e tinha aquele negócio da polícia e tal. Tinha. Como que acontecia no final das festas e no começo das festas? No final das festas a viatura passava, que era tal de... Era preto e branco, e depois veio a... Tinha baratinha. Tinha baratinha. Eles ficavam rodeando devagarinho, porque eles achavam que a negada vinha quebrando tudo de madrugada, abrindo banco de jornal. E não tinha isso, né? E não tinha bagunça. A única coisa que a gente fazia de errado, sabe o que era? Todo mundo, não é todo mundo que tinha carro naquela época, né? Esperava o ônibus. E às vezes a gente fazia algum baile ali pro lado do Mangaló, e quando a gente estava vindo embora, a gente roubava leite nas casas. Roubava leite de leite na casa. O fadeiro deixava o leite e o pão. Verdade. Aí pegava o leite e deixava o pão. Deixava para as crianças o pão. Era mais barato. Aí chegava com leite em casa e minha mãe falava, não, vocês pegam esse leite aí. Não, mas o leiteiro deu para nós ali. Minha mãe era contra, né, meu? Ô, Johnny, os bailes de antigamente, Banco do Brasil, Diamante Lapa, o que você veio de antigamente para hoje, agora, depois da pandemia, depois de tudo isso aí que aconteceu? Olha, não dá nem para se explicar, vou falar para você, essa pandemia, ela veio aí, ela ferrou muita gente, inclusive nós estamos voltando com os bailes agora, a gente está até meio preocupado, né? Porque o pessoal está voltando, a gente ficou preocupado esperando o baile do Família, para ver como é que ia ser a aceitação. E nós vamos fazer o primeiro baile depois de 2 anos. Legal. Vamos fazer agora dia 21. Vai ser aceitação maio. Boa, vai ser. E então a gente ficou muito preocupado. Agora, eu fiquei sabendo de uma história que você foi expulso de um baile, Johnny. Que você foi fazer uma promoção e foi expulso desse baile. Fui. Isso é verdade? Verdade, porque é o seguinte, tem provas. O Eduardo que faz baile, tinha mais, acho que umas 4, 5 pessoas na porta. Pegaram você pelas calças e jogaram pra fora? Não foi bem assim. Renato, foi o seguinte, eu sempre gostei de chegar no baile, não gostei de chegar no baile cedo. A gente sempre chega no baile depois da meia-noite, 1h, porque você chega pra fazer divulgação, e outra coisa, você chega lá também, a turma já tá tudo cansado do pessoal, você chega, você é novidade também, né, meu? Essa é a pegada, essa é a novidade.
Ah, esse é o esquema? Esse é o esquema. Ah, tá. Aí cheguei no baile, era 1h da manhã, né? Parei o carro no estacionamento, peguei o meu fly, fui na casa de Nassau. Aí desci pra porta, né? Aí cheguei na porta, lá mais ou menos uns 3 metros longe de mim, e tinha um fumódromo. E o pessoal, Johnny, e aí, quando que é o baile? Eu comecei a dar pro pessoal ali fora, né? O pessoal chegava e pegava, né? O fly. Aí umas meninas vinham, beijavam meu rosto. O pessoal saiu do baile pra vir falar com você. Não, tava no fumódromo. Não, no fumódromo. É porque o salão tinha um cercado que o pessoal tinha acesso pro salão e pro fumódromo. E qual que era esse salão? Casa Nassau. Casa da Sal. Só não vou falar aqui porque é complicado. Não, né? tudo bem. Aí o que aconteceu? Aí a galera começou a sair tudo lá pra fora, né? O Johnny chegou, o Johnny tá aí. Não sei qual é que foi o problema que a pessoa, o dono do baile, veio falar comigo que estava tirando o brilho do baile lá dentro, que o pessoal estava tudo lá fora e estava tirando o brilho do baile lá dentro. Falei, mas como? O pessoal está dentro do baile, já pagou, está aí dentro. Não, eu estou aqui na porta. Então você faz o seguinte, você fica mais para trás um pouco. Aí eu medi mais 3 passos, fiquei 6 metros longe da portaria, para não atrapalhar. Aí a pessoa pegou e começou a falar assim, esse nego preto aqui vem encher o saco aqui. Aí eu comecei a debater, porque a pessoa é casada com um negro Sim. e a pessoa é branco. Sim, sim. Aí eu falei um montão pra ela também, pra ver se ela falava pro marido dela, pra ele vir falar comigo, pra saber por que aconteceu essa briga aí. Sim. Aí no fim... Depois passou tudo, ficou... tudo pra lá, e aí fizemos assim, ó. Eu não vou no baile deles, eles não vêm no nosso baile. Até hoje? Até hoje. Até hoje? Mas eles têm os sócios deles que vêm no meu baile, e nós também tínhamos pessoas que a gente mandava ir no dele. Mas só que eu fiz uma promessa que eu não entrava mais no baile deles e pedi eles pra não entrar no nosso baile também. Caramba. Ô, Johnny, você gravou um disco, você e o Chilão, na gravadora Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Foi bem o disco? Ô, Getúlio, sacanagem, hein, Getúlio? Getúlio fez várias tiragens, o Chilão ficou até puto da vida. Aí veio falar que fez tiragem de 1000. Toda hora tinha nego atrás do vinil lá. Pô, foi uma coleta, foi quatro vinis. Foi 2 de samba rock e 2 de nostalgia. Eu tô dando risada. Aí fizemos um contrato com o Getúlio. Puta, eu vou falar pra você, acho que eu vou botar essa gravadora. Acho que pensaram mais de 20 mil. Ô, louco, Johnny. Ô, louco, Johnny. Sério? Vendeu. Todo mundo queria ver aquela preta no vinil lá, né? O Johnny e o Chilão. Porra. Eu fiquei sabendo que no dia que você foi receber os direitos autorais da Rhythm and Blues, você alugou uma limusine. Aluguei. Cheguei lá, mano. Foi de terno, você, o John, você o Chilão. Todo chato. Aí quando chegou lá, me falaram isso pra mim. Eu provo. E quando chegou lá, vocês ganharam uma caixinha de CD, foi verdade? Foi. Não, ele deu 500 pau pra cada um. Naquela época era dinheiro pra caramba. Pra caramba. Mas pelo tanto de disco que vendeu, vou te falar pra você. Mas você tem certeza que vendeu tudo isso mesmo, Johnny? Tenho certeza. Vocês chegaram a fazer show, você e o Chilão? Não fizemos porque é o seguinte, né? Eu acho que eles usaram muito mais a nossa imagem para poder vender o... Exatamente. E na época, né? Na época era um boom, né? Era a imagem. E depois disso aí até fiz uns CDs junto com o Nelsinho. Você fez um CD chamado Disco de Ouro. Disco de Ouro. Isso arrebentou. Aquele ali eu comprei 2 casas lá na praia e comprei um iate, meu. Poxa, que legal. Claro. Até hoje. O Osmar toda hora pede emprestado pra mim, pra praia. Ô, Johnny, outra coisa, me contaram também de uma chácara que vocês alugaram. Você lembra dessa chácara? Lembro. Vocês ficaram quase uma semana. Perto da... Como que é? Você lembra, né? Quando vai entrar naquele túnel lá na Fernandinha, como que é? Túnel Mata Fria? Mata Fria. Lembro da história tudo direitinho. Aconteceu alguma coisa nessa chácara? Vixe, mano. Foi complicado. Ô, Johnny, qual o desenho que você sempre gostou na época, dos anos 70? Tem tudo a ver com a chácara. É que já me contaram. Aqui já estou sabendo de tudo. Eu não lembro. Qual o desenho? Eu curtia muito os Três Patetas, né? Agora eu não estou lembrando do desenho, porque essa fase lá da chácara foi um negócio muito engraçado, viu? Eu briguei com a pessoa que estava comigo lá na época, e foi uma briga do caramba. Assim, briga assim, né? De discussão, Aí eu falei que ia embora, que eu... Entendeu? Aí ela foi lá dentro do meu carro, foi lá dentro do banheiro, encheu um balde lá de caca, urina, jogou tudo dentro do carro. Olha, balde. Um balde. Pô, foi complicado, viu, Giba? Complicado. Agora, essa pessoa falou pra mim, inclusive não quer que nem que fale o nome, né? Pra não poder... Falou pra mim que eu fiquei sabendo que você usou uma tanga. Você foi com uma loja, você vai pra piscina com uma tanga, né? Você vai com uma piscina com uma tanga ou um short pra poder pular na piscina. E que nessa tanga
tinha a cobrinha azul. Não, foi a pessoa que falou. Tô lá, a cobra ficou lá. Isso é verdade, tio. Hoje, vou te falar pra você. Não, eu não sei. As pessoas trazem isso pra mim. Os caras são. Isso é tudo. Não, mas isso é verdade. O cara falou que prova. O cara falou que prova. Então ele vai ter que provar, porque eu falei, não tô lembrando, viu? Mas era muita brincadeira. Era muita brincadeira, viu? A gente fazia umas brincadeiras assim, a gente convidava o pessoal, ia lá 50, 60 pessoas. Inclusive, uma vez o Williams também fez uma na chácara dele lá, que, nossa senhora, viu? Olha, foi... O Williams. Quando a negrada chegou lá, nem começou que São Paulo todinho tava lá, viu, meu? Coisa de louco. Pô, uma festa de domingo, para levar só a cerveja, que o rango tinha lá. Pô, todo mundo foi para lá, meu. Aí pro lado de... Aí pro lado de Campinas, aí que o Williams tinha uma chácara lá na beirada da represa lá. Johnny, Pelé problema. Já me falaram que você teve uma contenda com ele? Tive. O Pelé é o seguinte, o Pelé, hoje é um cara legal. Eu conheci o Pelé. O Pelé, você sabe como que o Pelé começou, né? O Pelé ele começou assim, ele passava nos bares, ele pedia flyer pra gente para poder distribuir, ele rodava São Paulo. E ele chegava lá nas casas que a gente curtia na madrugada, ele chegava com flyer e distribuía flyer de todo mundo. Aí ele foi pegando um conhecimento e depois ele armou um esquema aí de pegar ele começou a conhecer o Catinguelê, Royce, a galera toda, né? O que ele fazia? Chegou numa época de política, ele falou com o Maluf, então tinha aquele showmício, né? Que o pessoal fazia showmício, era em cima de um caminhão. E o Pelé foi o cara que ficou incumbido de trazer os artistas, ele trouxe o Catinguelê. Naquela época, acho que ele cobrou 500 mil. Que ele deu um carro para cada um dos caras do Catinguelê, que foi um Mustang, né? Que na época custava, acho que 60 ou 80 mil. Caramba. Ele deu 6. Aí ele acabou saindo com a grana no bolso também. E o desentendimento que eu tive com o Pelé é o seguinte, o Pelé é um cara legal, jogamos bola junto, curtimos muito junto. E, numa época lá, ele deu uma mancadinha comigo lá, mas nós conseguimos se acertar. Você acertou? Se acertamos. Hoje é amizade total. Então, uma amizade legal. Hoje conversamos, sem problema nenhum. Deixa eu te falar, Johnny. E como é que eram as paradas, já que você era... Na época tinha as equipes de ponta, certo? Tinha o Chic Show, tinha o Black Mad, Zimbábue, Cascatas, o Johnny que fazia Dinamite. Como que funcionava? Circuit Power. Circuit Power. Como que funcionava as paradas entre as equipes? Existia as rivalidades? As brigas existiam? As brigas existiam? Ou as brigas era só aquele bate-boca de lambe-lambe, um colou por cima do outro? Existia aquela rivalidade das equipes? Olha, no começo, porque é o seguinte, eram poucas equipes. As equipes que tinha no começo era o Eduardo, o Amauri, tinha o João Boca Rica, tinha a equipe Tropicália, que fazia lá na Paulista. Uhum. Que o Tropicália depois veio o família em cima do Tropicália e montou Musicália. Certo. Entendeu? Então, nessa época aí não tinha briga, não tinha nada. Porque o Eduardo fazia um baile lá no centro, eu fazia aqui na Lapa, aí o outro fazia ali no Tucuruvi, outro fazia lá na Paulista, então não tinha aquele problema. Depois começou a pintar as equipes de bailes. Que foi, eu acho que na década de 85 pra lá, né? Isso, aí começou, aí veio a Zimba, veio a Black Circuit Power. Circuit Power, tinha Chic Show. Cascata, aí começou uma rivalidade, porque é o seguinte, nego não dava espaço, né, meu? Se um fosse lá perto do outro lá, o nego já abria um proceder na portaria, é o seguinte, tinha um porteiro fugiu, ou trazia uma atração ali, já ferrava o outro lá, era uma concorrência. Tombava, os caras colando cartaz na madrugada, tombavam os tambores de cola, jogavam tudo, os cartazes dentro da cola. Tinha até tiro na madrugada aí. Caramba. Tinha até tiro na madrugada. Caramba. E uma concorrência mesmo. Uma concorrência brava. Você vê que tinha uns pontos de baile onde o pessoal fazia que ninguém encostava. Você vê, a Black Mad fazia no Rosa de Ouro. A Zima fazia lá pro lado de Santana, que era lá pro lado da Santana Samba, né? Santana Samba, Associação Atlética de São Paulo. Depois que a Chic Show começou... Abriu o leque? Aí a Chic Show montou, né, o Clube da Cidade, que eles faziam no São Paulo. Chic veio pro Clube da Cidade, o Diamante, aí Atlético de Osasco, Asa Branca de Pinheiros, tinha o Chopapo. Tinha aquele ali na Vila Ré lá, o... Acho que eles fizeram o Roller, né? Roller Superstar Roller, também, né? Cris. Ali, o Roller. E em Santana era Como é aquela casa muito famosa que tinha em Santana que eles faziam? Sunset. E aí depois eles foram pro Projeto Radial. Aí foi o Projeto Radial, aí foram montando assim essas casas grandes.
E começou a cercar pra vocês. Começou a cercar. Aí, o que eles fizeram? Aí tinha 5, 6 bailes de domingo, aí engolia todo mundo, né, meu? Porque o Black Metal fazia lá no Diamante lá da Mutinga. Nós já fazíamos o Diamante da Lapa. Donizete fazia onde? Donizete fazia na quadra do Caprichoso do Piqueri. Piqueri, né? E fazia muito assim pro lado de Morato, essas coisas, né? Só que o Donizete era um cara esperto. O baile dele era sempre depois do nosso. O nosso baile começava às 2h, terminava às 8h. O Donizete começava às 19h e até às 23h. Então o pessoal saía do meu baile, ia pra lá. atravessava ali o viaduto do rio ali e já estava dentro do Caprichoso. Verdade. Estratégia boa, né? Era muito bom, né? Essa parte ele foi legal. E a gente teve assim muito desentendimento, mas o Donizete também foi legal. Só tem uma coisa que o Donizete, coitado, Deus que me perdoe, Deus que quando acabou o Diamante, que a gente parou de fazer os bailes lá, que o dono entregou o ponto, eu ainda fui falar com o dono do prédio. Ele aceitou conversar comigo tudo direitinho. Aí eu chamei o Donizete e falei, ô Donizete, eu fazia com o Luizão aqui, eu parei. Vamos fazer o seguinte. O dono do salão desmontou todo o salão, tirou porta, tirou bacia, tirou tudo aí, só ficou o palco. Vamos fazer uma reforma aí e eu pego o salão para nós. Eu falei, ó, a gente entra de sócio nós dois e fazer uma sociedade aí, vamos fazer um negócio legal que nem fazer com a Chique Show, que vai vingar também de novo. Nós podemos fazer o forró, o baile de quinta-feira que eu fazia de quinta com a Chique Show e fazia a domingueira e fazia de sábado também o forrozão. Aí ele topou. Aí ele mandou o Troberone ir lá falar comigo, junto comigo, lá falar com o dono do salão. Fomos lá, conversamos tudo certinho. O homem aceitou a nossa proposta, que era uma proposta de 6 meses. A gente ia arrumar um salão, ficar 6 meses sem pagar aluguel. E a gente já tinha até arrumado as pessoas para reformar o salão, tudo bonitinho. E aí eu fiquei sabendo depois, o dono do salão me ligou e falou assim, ô Johnny, dá para você dar um pulinho aqui? Eu peguei e fui lá. Tá tudo certo, tá o contrato quase assinado. Ó, o negócio é o seguinte, os caras aí, ó, é muito esperto aí. Você trouxe os caras querem fazer o baile sozinho, quer que eu tire você da parada. Eu falei, mas como? Eu falei, não, tá errado. Eu falei, então é o seguinte, o senhor que sabe. Então, já que ele tá querendo fazer isso aí, então eu tô fora. Aí ele foi legal, ele falou, Johnny, já que você tá fora, então também não vou alugar para eles. Eles achou muita sacanagem essa rasteira que eles quiseram dar em você. E foi o Troberone. Grande Troberone, hein, Troberone? Isso é brincadeira, hein, meu? Ô, louco. E, muito amigo. Aí o Donizete, né, meu coitado, ele acho que, não sei se influenciaram ele, você nem precisa do Johnny, você nem precisa do Johnny fazer baile, não. A Dinamite lota o salão sozinho. Aí, infelizmente, não ficou nem para nós, nem para eles. Ô, Johnny, quando as pessoas perguntam, até do podcast, falaram, pô, Giba, pergunta do Diamante, você já falou do Diamante, do Banco do Brasil, não tem como esquecer, mas muitos falam, cadê a Miura? Poxa, Giba, a Miura, eu vou te falar pra você. Você era o único baileiro que tinha uma Miura. Na época, sabe o que acontece? Eu achei aquele carro tão bacana, eu comprei, paguei baratinho. Aí dei uma reformada nele e vi aquele espírito de colocar um neon nela. E é bonito mesmo. Pô, aí ficou bonito pra caramba. Eu tirei as antenas que ela tinha e coloquei neon. Ficou neon na frente e neon atrás. Você chegava nos bares e falava, pô, o negão da nave espacial. Chegou ele. Era a nave espacial, né, Osmar? Nave espacial. Meu, só você, tanto. O único baileiro que tinha Miura. Ô, você quer saber de uma coisa? Eu emprestei a Miura por Luizão em reuniões na gravadora que lá legal. Tinha Som Livre, né? Som Livre, naquela época lá que tinha. Emprestei o carro pro Luizão chega lá, legal. pagando de gatinho lá, né? Luizão. Legal, né, Marcelo? Histórias, né? São histórias da verdadeira da Black Music, né? Caramba! Ô, Johnny, você é um cara, já perguntaram também por que o Johnny não faz programa de rádio junto com o Osmar. Por quê? E você teve convite. Não, o Marcelo e Giba, é o seguinte, vontade a gente sempre tem, o problema é o tempo. Porque é o seguinte, o Osmar, ele tem o trampo dele aí, as coisas dele para fazer, e eu também tenho uma empresinha aqui em Pirituba aqui que eu sobrevivo dela. Então a gente não tinha ninguém para tocar, para fazer. Como é que ia fazer? Tem que ter a voz da gente, tem que ter a cara da gente. Tem que ter vocês. Se não for eu vou falar, eu vou fazer o programa... Até pouco tempo atrás eu bolei um negócio para fazer um programa lá com vocês, mas aí... E aí? Eu não ia aparecer, não ia falar nada, e aí como é que ia ficar? Entendeu? O que o pessoal quer ouvir é a voz de vocês. Isso. Se não tiver, não adianta. Essa voz aqui meio embaraçada. Não vai. Mas é o seguinte, viu, meu? Deixa o Osmar se aposentar aqui, que ele estava se aposentar. E aí nós vamos fazer, Marcelo, você vai abrir um espaço lá, nós vamos, com o maior prazer, a gente quer fazer alguma coisa lá sim, meu. Tem muito bom. Intenção. Deixa eu te perguntar, da época que você começou a fazer baile, teve algum tempo que você parou de fazer baile e voltou de novo na Casa de Nassau? Como é que foi? Teve. Conta um pouco dessa trajetória sua aí.
Olha, essa trajetória, quem podia falar pra vocês era o Osmar. Fala aí, Osmar. Fala Chega aí, ali. Osmar, chega aqui, Osmar. Chega ali, pode ser, Olha, chega ali do lado, chega só. aqui do meu Senta lado, junto, aqui. senta no Chega, colo do chega, Johnny aí, pô. Pode pegar o Pode microfone. só tirar ele da mão aí. Dá. Pode virar aí, mais pra cá aí, ó. Isso aí. Chega aí. Pode pegar. Eu gosto que o Osmar fala, porque o Osmar, Tolito lá. o Osmar foi A culpado cobra de tudo isso. chegou Vai lá. enquadrar ele aí? Tolito lá. A cobra chega lá. Vamos lá. Tolito lá. Boa noite, Marcelo, Tudo bom, Giba, Osmar? Johnny, ao Valeu. Valeu. o Ale, boa noite a todos os internautas, a rapaziada aí que curte a The Beat aí na sala de podcast, né? Qual a pergunta mesmo, Marcelo, por favor? Qual foi que nem o Johnny, ele fez os bailes dos anos 70, que ele começou, Certo. e teve uma parada. E aí ele foi pra Casa de Nassau. Como é que foi o que é que aconteceu nesse tempo? Como é que foi chamado pra ir pra Casa de Nassau? Essa parada aí pro Johnny. Essa história até engraçada, né? O Johnny, depois que ele parou, saiu do Banco do Brasil, ficou no Diamante um período, e depois ele parou, e aí ele começou a vender CD, né? Trabalhar com CD, acho que o vinil veio um pouco antes do CD, né? E assim, aí ele parou com as festas, com os bailes, né? E eu nunca parei de acompanhar o Johnny. Eu sempre acompanhei o Johnny. Então o Johnny, em todo canto de São Paulo que ele ia, claro que tem regiões que ele era mais vamos dizer assim, mais conhecido, mais forte, né? Tipo, você vai para Osasco, aqui do centro para cá, mas em todo canto de São Paulo que eu ia com o Johnny, sempre tinha um ou mais pessoas, famílias que vinham conversar com o Johnny, né? Ô Johnny, e os bailes, Johnny, e o Johnny falava, não, eu vou voltar, eu dei uma paradinha, eu vou voltar. Eu me lembro que nós estávamos no Cruz da Esperança um dia, e eu tinha esse desejo que o Johnny voltasse. Uhum. Porque o Johnny, quando ele voltou a fazer baile, ele voltou dia 30 de maio de 1980, lá no Banco do Brasil. E eu, praticamente, eu dediquei uma boa parte da minha vida nisso com o Johnny, né? E eu tinha essa esperança que ele voltasse. E aquele dia no Cruz da Esperança, aquela loucura, os caras querendo tirar foto com o Johnny, pedindo pro Johnny tirar foto com a família, né? Era uma loucura. E eu só observando, todo lugar que eu ficava observando isso. E aquele dia o Johnny falou assim, eu parei, eu dei um tempo. Aquele dia ele me matou, ele não sabe. Mas aquele dia ele me desmontou aquele dia, né? Porque eu tinha uma expectativa, né? E o mais curioso nisso, ô Marcelo e Giba, que é o seguinte, você conversava com os baileiros diziam, o Johnny já tem essa identidade, o Johnny aposentou. Só que eu estava acompanhando o Johnny, então eu estava percebendo, estava com esse feeling de falar, não, peraí, pros produtores o Johnny parou, mas pro público está muito forte isso ainda, né? E aí quando começou um trabalho, né, de um outro amigo nosso, junto com o Robson, né? Eu falei pro Ronei, Ronei, é o seguinte, põe o nome do Johnny aí no papel. Até ele também não acreditou mais no Johnny, né? Que ele estava com um trabalho novo, ele queria trazer o pessoal que tivesse em ascensão, né? Aí eu peguei e falei, tem sentido o que ele queria fazer? Eu falei, Ronei, mas põe o nome do Johnny aí, cara. Eu saio com o Johnny, coloca. E como eu era o cara que dentro do cenário político eu sempre conseguia lá um suporte, alguma coisa para ajudar, ele... Assim, por ser estrategista, eu acho que ele cometeu o pior equívoco dali por ter subestimado o Johnny. Ele subestimou. Porque se ele falasse assim, Marcelo, Giba, bom, faz o seguinte, então você quer trazer o Johnny, mas o Johnny fica na equipe, mas não entrava no papel, no fly. Então, o que ele cometeu, o erro dele foi fatal, foi ter colocado o nome do Johnny no papel. Aí ele veio com a marca dele do lado, Johnny é sua opção musical grande, e por trás disso tinha uma equipe trabalhando, né? Que na época era eu, o Marquinhos, o Lobato, né? E nós estávamos fazendo uma leitura de São Paulo. Quem é quem, aonde está fazendo e o que para quem. E o que está faltando, onde está acertando e onde está errando. Foi aí que nós viemos com a festa na Casa de Nassau. Né? Pensando em qualidade de som, em toda a logística da festa, e aí trabalhando aquele fly e moral da história, chegou uma hora que explodiu de novo o Johnny, porque o Johnny estava no papel. E um trabalho, graças a Deus, muito bem feito, estava por trás disso. Né? E trabalhando aquilo, chegou uma hora que as pessoas começaram então a... Quando que é o próximo baile do Johnny? Legal. Quando que é a próxima festa do Johnny? Aí reativou de novo aquilo, né? Em cima de um trabalho que nós já estávamos fazendo, graças a Deus. Muito bom. Aí nós ficamos ali na Casa de Nassau entre 9 e 10 anos, né? Falo isso com muita humildade.
por todo o esforço que nós tivemos ali, que não foi fácil, o que nós fizemos, todo o empenho, todo o profissionalismo ali, mas foram 9 anos, graças a Deus, muito bem avaliados, assim, só, né, uma satisfação ao extremo de dever cumprido, porque foi muito bem feito o trabalho ali. Você e o Johnny, vocês acreditam nessa frase? Quem não é visto não é lembrado? Perfeitamente. Praticamente é o que aconteceu com o Johnny? Perfeitamente. E você ficou parado quanto tempo para ir para casa de Nassau? O Johnny ficou praticamente não mais, acho que uns 25 anos, Johnny. Eu tenho 19 anos ali embaixo morando ali, então... 25 anos parado? Mais ou menos isso, porque depois que ele parou com o Diamante, ele ficou mais ou menos isso. Uns 20, 25 anos por aí, parado. Mas o que aconteceu? Ficou chateado? Não, ele parou com os bailes, né? Tá vendendo CD, então... Vendendo CD, aí o CD tava dando um dinheirinho a mais, entendeu? Aí depois eu já montei uma empresa aqui em Pirituba, né? Eu tenho um amigo, empresa dos purificadores de água Europa. De Europa, Águas da Europa, sim. Saúde pra galera, né, meu? Então aí eu desacussei um pouco do baile. Mas agora eu peguei o pique de novo, agora segura nós. Agora deixa eu falar, Johnny e Osmar. O que é, pelo que eu tô vendo aqui, o Osmar é o organizador da festa. Osmar é o sócio, ele é sócio. Ele é o braço direito seu. Isso. O que é, Osmar e Johnny, o que é você lidar com o ego dos DJs? Cara, putz, isso aí é uma coisa... Não é fácil. Não é fácil, viu, Giba? Uma pergunta muito... Uma competição? Pertinente. Porque a nossa preocupação é o seguinte, Giba. A festa, nós temos essa preocupação a nossa festa ela tem que ter começo, meio e fim. Exatamente. Tá, então, toda vez que nós contratamos ali... convidamos algum amigo para participar, em primeiro lugar, ele tem que conhecer as festas do Johnny. O que é a festa do Johnny? É um cara que ele tem que conhecer música, ele tem que saber o que ele está fazendo, claro, e fazer a leitura da festa do Johnny. Graças a Deus, nas nossas festas, nós sempre demos liberdade para o DJ tocar. Ele sempre ficou muito à vontade, desde que ele saiba o que ele esteja fazendo. Agora, o grande problema dos bailes... eles entenderem isso. Então, por exemplo, se você contrata um DJ para abrir a festa das 10 à meia-noite, ou que seja em horários alternados depois, ele tem que entender o feeling da festa, o que precisa ser feito, né? Porque o cara que abre, ele tem que fazer uma puta entrada, né? Porque as pessoas estão chegando, ou seja, o baile está marcado para começar às 10, das 10 às 4, das 10 às 5. Mas a responsabilidade de quem entra não é menor de quem toca depois da meia-noite, porque ele está iniciando o baile, as pessoas estão chegando, então ele tem que fazer o clima. Eles não veem isso, né? Porque tem muita gente que chega, Giba, às vezes o cara chega com a família, ele aluga uma mesa, ele já pensa em ir embora meia-noite, meia-noite e meia, talvez até antes. Então, se o cara que está abrindo a festa já está fazendo um baile naquele puta clima, as pessoas já vão chegando, vão dançando, aquela pessoa que ia sair meia-noite ou antes, ele começa a beber porque as músicas já mexeram na alma do cara no ego. Ele vai sair dali às 2h30, 3h30, 4 horas da manhã, né? E o grande problema é esse, que as pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes cada DJ que chega, ele quer fazer o baile no horário dele. Ele esquece que ele foi contratado para tocar para a festa do Johnny. Ele quer se autopromover no baile. Essa que é a dificuldade. Então, ele pensando assim, ele não pensa em quem vai vir depois, do trabalho que foi feito antes. Porque se o cara que começa antes fazer um puta trabalho, quem entrar depois, ele já... Ou derruba o baile depois do próximo. Eu estava conversando com o Marcelo e eu vi uma coisa de um ouvinte. Ele ouviu uma coisa do ouvinte que ele pegou e falou assim, a gente vai nos bailes, primeiro que não estão tocando mais lenta. Certo. Acabaram com as lentas, não estão tocando mais lenta. Mas tem os dois lados, né? Aí tem os dois lados, que o DJ toca, o pessoal não dança, tem os dois lados. Então, quero que vocês me respondam isso. E ele também falou o seguinte, tem muito DJ, discotecário, tocador de disco, que sobe no palco para fazer o baile e ele quer tocar para ele. Toca umas coisas diferentes e às vezes a gente fica olhando e fala, pô, não conheço. Isso procede?